Olá a todos, mais uma vez, com alegria, nos reunimos através aqui do canal do Circom, às sextas-feiras com palestras pelo YouTube e às quartas-feiras no centro presencial, na Vila Madalena. Todos estão muito bem convidados, serão muito bem recebidos. E nesse momento, hoje, nós temos uma nova lição que vem através desse grande mentor, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E hoje ele traz a lição para nós, segue adiante. Nesse momento, que a gente possa sentir a presença amorosa de Jesus, nos olhando, sentindo as nossas necessidades mais profundas, e que da mesma forma que nós temos a necessidade de alimentar o corpo, nesse momento nós alimentamos a nossa alma. Hoje, então, Emmanuel vem e nos fala, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo, segundo a Epístola de Pedro, e a lição é sempre adiante. Emmanuel aqui nos diz que nós, espíritos encarnados, somos aprendizes, precisamos tirar proveito de tudo aquilo que nos chega. Situações boas, não tão boas, mas aproveitar tudo da melhor maneira possível, aprendendo sempre, usufruindo das oportunidades que nos chegam, sem nos escravizarmos. Escravizar-se é se deixar levar pela vontade do outro, pelo domínio de uma outra pessoa. E escravizar-se também podemos falar a respeito dos vícios, um padrão de comportamento, um hábito, paixões que nos levam a nos escravizar. E Emmanuel ainda diz sobre a dependência, quando temos dependência por alguém. Hoje nós ouvimos muito palestras que falam sobre a dependência emocional. Não só a dependência química, mas a dependência emocional, que isso nos escraviza. Um tempinho atrás, estava conversando com uma moça, e ela me dizendo que era casada e o marido vinha de uma família católica, rica, muito bem posicionada financeiramente, que ela tinha de tudo, teve uma vida extremamente confortável. Mas que ela não se sentia à vontade na mesma fé que ele, né? Nessa mesma crença da família, que ela buscava outras compreensões. Ela já tinha ido ao centro espírita, ouvido palestra, ela ia na igreja evangélica, procurando algo que fosse de encontro às necessidades dela. A crença dela, a música da fé mais fortalecida, e ele disse assim: se você caminhar e buscar outros caminhos que não seja a igreja, me acompanhando, é você que tem a perdido. E aí ela me disse que seria a parte financeira. Então, é entender de Emmanuel que diz a dependência, e nesse caso, não seria dependência emocional de sentimento, mas uma dependência em questão financeira. E isso a gente entende, porque ela mesma me dizendo, há muito tempo estou fora do mercado, não é? Difícil encontrar um emprego que me traria esse padrão de vida que eu tenho. Então, é essa situação. Mas isso depende do que de nós, que precisamos ter muita força, muita vontade, e mesmo também no sentido de fé, né? De confiança, da gente superar essa questão e nos tornarmos o quê? Independentes, livres, especialmente quando nós amamos alguém, o que a gente deseja para essa pessoa? Que ela seja independente, que ela caminhe pelos próprios pés, não é? Então, aqui nós vamos passar por várias situações, né? Então aí Emmanuel coloca, por exemplo,
uma pessoa que é muito rica, às vezes está muito bem de vida, um padrão de vida muito confortável. Chega uma situação onde ela vai passar por uma dificuldade. Então, às vezes nunca precisou se preocupar com o que iria gastar, né? Às vezes a pessoa está habituada a ter tudo. E vem uma situação, quando a gente diz, um revés na vida, uma dificuldade, né? E ela se vê em outra condição, em outra situação. E Emmanuel então diz, pois então, essa pessoa, o rico, que do excesso vai para a escassez, não pode se deixar levar pela revolta. Precisa continuar tendo um padrão de comportamento digno. E isso depende do quê? Também da nossa fé, da confiança e entender, mais do que tudo, que são situações, são estágios na nossa vida. Da mesma forma, o estagiário, né? Começa num setor, numa empresa, vai para outro, e vai o quê? Somando, acrescentando experiência. E vai aos poucos o quê? Subindo. Mas é a mesma coisa na nossa vida, e mesmo na nossa vida espiritual. O pobre, Emmanuel fala, da mesma forma. Diz uma pessoa com muitas dificuldades, né? Não teve tantas oportunidades na vida, mas conseguem, às vezes esforçado, trabalho, pessoas certas que vêm, ajudam, apoio, e ela sai daquela escassez e vai para uma condição melhor, onde ela pode comprar o que ela antes ela não podia. E então o Emmanuel diz que uma pessoa assim, ela não pode se deixar levar, então, pela insensatez, pela tirania. E como nós ouvimos, mas aquela criatura dizer, agora que eu tenho, não, o outro vai se esforçar como eu me esforcei, vai trabalhar como eu trabalhei, esquecendo que Deus nos permite mudar a situação, sair de uma situação às vezes até difícil e viver outra, para o nosso engrandecimento espiritual, né? Para o nosso amadurecimento e justamente para nos observar como vamos agir, né? Passamos por tantas dificuldades, hoje temos condições de suprir a nós mesmos e de ajudar o próximo. Nós vamos exercer essa caridade? Nós vamos entender isso? Por isso, né, que até na questão material, o Evangelho diz que o dinheiro ele vai passando de mão em mão. Se às vezes está nas mãos de alguém, e aquela pessoa, pouco ela está fazendo, passa para mão de outra, para que ela possa fazer um trabalho melhor, maior, de caridade. Então, são situações que nós transitamos e é assim que a gente tem que observar. Por isso, que nos diz assim, nós, diante de qualquer situação, nós devemos enxergar como um trabalho edificante, um trabalho que sempre nos promove ir adiante, ir mais além. Então, às vezes, diante da dificuldade, que nós sabemos que temos dificuldades, às vezes é um problema de saúde, precisamos parar e nos tratar, nos cuidar, um problema de saúde. Outras vezes, essas situações de dificuldades que se apresentam, né, de ordem material, sentimental, né, várias situações, até mesmo hoje, como a lição fala, situações onde nós nos sentimos constrangidos, limitados. Então, Emmanuel diz,
aquilo que você tiver diante de você, olhe com os bons olhos, olhe com um trabalho edificante, né? Como se fosse a obra que você precisa finalizar, a obra que está nas suas mãos. Então, tenha esse olhar, porque nós não podemos nos paralisar, às vezes, pelo medo, né? Pela insegurança. Porque então os mentores dizem assim, a situação desafiante é porque a gente não paralise. Siga, vá em frente. Porque é um voo da alma. Para a gente poder voar, aprender mais, ir além, enxergar mais. Colocar aí a nossa potencialidade. Então, ir caminhar. Então, muitas vezes a gente vai para o campo da comparação. Fulano, olha, ele tem brilho. Quantas coisas maravilhosas ele conseguiu. Beltrano, a mesma coisa. E eu não consigo. Quanta dificuldade eu encontro. Mas a gente pensa que Deus nos criou a todos para que a gente possa brilhar. Porque nós temos capacidades, a inteligência. Nós podemos brilhar. Todos. Isso não é restrito a um e não ao outro. Que Jesus também fala dos talentos. Todos temos talentos. E brilhar, às vezes a gente acha que brilhar para o mundo. Não. Quando nós desempenhamos o nosso trabalho, vendo ali a importância, fazemos com amor, com respeito, com responsabilidade, é o bem que nós estamos colocando ali. É o bem. E o bem é o brilho. É aí então que nós brilhamos. E diz o Evangelho, nós atraímos o olhar do Criador para nós. Então não é o brilho que a gente espera que o mundo veja. Não. É um brilho nosso. Quando Jesus diz, da luz, né? Acende a luz que há em ti. Deixa essa tua luz brilhar. Quando nós estamos no lugar certo, fazendo aquilo que de fato é importante que a gente faça. A situação que nós estamos, para a gente aprender, crescer, evoluir, e sair desse estágio e ir para o outro. Então, tem aqui a emoção, nós podemos falar da inveja. A inveja que nos leva a nos comparar com o outro. A inveja. E quando nós invejamos, nós já estamos dizendo assim para nós: eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho a mesma capacidade que o outro tem. Essa inveja é uma emoção perturbadora, né? É uma emoção limitante. De eu observar o outro e eu deixar de agir. Quando todos nós temos capacidades de realizar, de fazer. Então a gente precisa voltar o foco para nós mesmos, né? E encontrar o valor que cada um de nós tem. E deixar isso se expandir, se manifestar. Então, quando fala assim, o voo da alma, não há, não é? Pois então, a gente pode imaginar o avião, né? Ele começa a dar na pista, vai devagarinho e você nem sente. De repente, ele começa a subir, a decolar. E quando você vai ver, nossa, ele já está ali na altura. Você fala, nossa, nem senti.
a mesma coisa somos nós. Os voos que nós vamos fazendo também vão devagarinho, vai precisar da nossa paciência. Às vezes a paciência conosco, às vezes a nossa postura, parecemos carrascos de nós mesmos, exigentes. Não, vamos devagarinho, vai subindo aos poucos, e quando nós formos ver, nós estamos voando. Então, que seja uma semana maravilhosa para todos e que possamos estar novamente aqui reunidos numa próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.